Oi, gente. O Arthur Lira e o Centrão estão usando uma empresa pública para favorecer prefeitos e aliados bolsonaristas no interior do Nordeste para destruir o apoio de Lula a Lula na região. O Arthur Lira, e eu já tenho falado sobre isso aqui no canal há algum tempo, ele não é apenas um inimigo do Lula. Ele é um inimigo de toda e qualquer reforma que beneficie a classe trabalhadora. Ele é um aliado, né, das grandes corporações, ele é um aliado dos grandes fazendeiros, ele é um inimigo dos sindicatos, dos movimentos sociais progressistas e ele está favorecendo, junto com o chamado Centrão, eu prefiro o nome de ladrão, através desse esquema envolvendo a Codevasp. Eu vou mostrar para vocês um vídeo do Desmascarando que fala sobre isso. Quero lembrar vocês também de se inscreverem no canal, ligarem o sininho e se inscreverem no grupo de avisos do Zap do canal que está no comentário fixado. Vamos ver esse vídeo do Desmascarando e eu vou tecer alguns comentários. Vamos ver esse trecho do vídeo, né? No vídeo desse dia 11 de junho, domingo, a capa da Folha de São Paulo hoje tem uma reportagem chocante. Eu vou ler para vocês aqui. Centrão usa verbas de estatal para apoiar a oposição em 2024. Qual estatal que é? Codevasf. No Nordeste, deputados destinam emendas para a Codevasf favorecer rivais de prefeitos do PT. Olha o que acontece, tá? Nesse ano de 2023, a Codevasf doou 364 máquinas agrícolas para associações rurais que são controladas por bolsonaristas raiz, aqueles bolsonaristas que fecharam estrada. Ou seja, estão usando o dinheiro da Codevasp para favorecer esses bolsonaristas, como ele chamou, raiz. A única coisa assim que eu diria é que ele disse, é chocante. É chocante, na verdade é um absurdo, mas não é surpreendente que essa gente, que o Arthur Lira, que esse pessoal faça o uso do Estado dessa maneira. Aliás, pelo que a gente conhece deles, é exatamente isso que a gente espera que eles façam em termos de uso do Estado. E estão usando a Codevasp, que é federal, com base nas chantagens que eles conseguiram fazer junto ao governo Lula. Lembrem-se que o Arthur Lira fez chantagem. Ele disse que só iria favorecer, aprovar determinadas propostas que interessavam ao governo no momento inicial, se o governo concedesse a ele presença no Estado. E aí, com essa presença, o que é que ele faz? Ele utiliza da Codevasp, né, ele e o Centrão, o que eu chamaria de ladrão, utiliza para favorecer aliados bolsonaristas. Tá, para dar golpe militar no final do ano. A Codevasf, um órgão do governo federal do Lula, ela está sequestrada pelo Centrão por meio da chantagem. E aí os deputados bolsonaristas e do Centrão, eles destinam emendas parlamentares para a Codevasf comprar as máquinas e doar para as associações rurais, que são controladas por bolsonaristas. E aí tá falando assim, é o que acontece, por exemplo, em Amargosa, na Bahia, tá? Um município lá, onde a associação rural é presidida por um bolsonarista e essa associação já recebeu dezenas de máquinas agrícolas esse ano. Já o prefeito da cidade, que é do PT, não recebeu nenhuma máquina agrícola ainda. Com isso, esses políticos de oposição se fortalecem para a disputa municipal de 2024, né? É muito importante entender isso. Esse uso do dinheiro público da Codevasp para favorecer esses bolsonaristas, ele visa tirar do poder prefeitos do PT, porque eles querem ter ainda maior controle da máquina pública e da burocracia e do poder da máquina pública para evitar, no futuro, que o PT faça sucessor de Lula. Então eles querem controlar as prefeituras do interior do Nordeste, não é? Áreas em que o PT historicamente tem votação muito importante, muito significativa. Aí eles querem fragilizar esses prefeitos, ter essas prefeituras, e aí com o controle dessas prefeituras, na eleição presidencial seguinte, evitar que o PT continue no poder e que qualquer candidato de esquerda tenha chance. Eles querem eliminar essa chance usando da máquina pública. Então, usando da máquina pública agora para favorecer os seus aliados,
através da Codevasp, e tendo as prefeituras, eles vão fazer ainda mais para prejudicar não só os candidatos da esquerda, mas qualquer medida que vise garantir direitos sociais, qualquer medida que vise fortalecer a educação pública, a saúde pública, porque eles vão estar defendendo o interesse do setor privado, né? E se muita gente não puder pagar pelo setor privado e ficar sem serviço de saúde, sem educação, eles não estão nem aí. Eles não ligam para isso. Mas enfim, vamos terminar o vídeo. Eleição municipal numa região lulista. Bem, mudando aqui para o jornal Globo agora, que tem uma matéria ainda relacionada mais ou menos com esse assunto, né? Eleições em Alagoas se desenham como uma saia justa para o Planalto. Lula deve apoiar nomes ligados a Renan Calheiros, aumentando a tensão com Lira. O senador trabalha para ampliar sua influência no estado e frear o presidente da Câmara. Há uma disputa feroz pelas prefeituras lá de Alagoas entre o Lira e o Renan Calheiros. O Lula vai apoiar ali os candidatos ligados ao Renan Calheiros, ligados ao Paulo Câmara, que é o governador. Agora, o Lira vai estar sempre apoiando o adversário, né? Olha que situação complicada, né, pro governo Lula. Bem, agora... Gente, o que eu tenho a dizer diante disso é o seguinte. Fica cada vez mais claro, se não estava claro para alguém, que o Arthur Lira é um adversário do governo. É alguém que está atuando e fomentando os adversários do governo através do seu poder e que vai se tornar um grande empecilho para a aprovação de medidas fundamentais. É uma coisa muito complicada que nós vivemos hoje no Brasil com a situação envolvendo o Congresso, né? E eu prevejo muita tensão. É claro que você tem que negociar com o Congresso, é claro que você tem que negociar, mas você deveria negociar as propostas, as emendas. Você não é negociar com alguém que está ativamente... Como é que você vai negociar com alguém que está ativamente querendo sabotar seu governo, querendo destruir seu governo, querendo se apoderar de prefeituras pelo país para poder usar do poder dessas prefeituras para impedir que qualquer coisa que você defenda se materialize e usar desse poder para impedir que você tenha a chance de prosseguir no governo. Eles querem, inclusive, isso é muito importante, o Arthur Lira quer, quando ele diz o Congresso é liberal e conservador, ele diz a reforma tributária que vocês querem com progressividade, nós não vamos aprovar. Nós vamos minar. E ele querer o Ministério da Saúde, como eu já falei, é porque eles sabem que com medidas como farmácia popular e outras medidas ligadas à área de saúde sendo populares, eles se fragilizam. A disputa de interesse de classe entre os interesses do empresariado bolsonarista e os interesses da classe trabalhadora, que eu entendo que o PT tenta mediar, né, esses interesses e tenta favorecer em alguma medida, pelo menos com algumas políticas, a classe trabalhadora. O Arthur Lira claramente é um adversário e essa reportagem da Folha de São Paulo apenas demonstra isso com absoluta clareza. E a gente vai ter que enfrentar esse resquício do bolsonarismo no Arthur Lira. Eu disse na época que seria muito importante a esquerda, o campo progressista, ter candidatura própria, né, para a presidência da Câmara, porque eu previa que nós iríamos enfrentar essas dificuldades. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador. Um abração, gente.